Relevo Brasileiro, com as professoras Ana Lúcia e Joelma. Olá, turma, tudo bem? Há quanto tempo? Lembram de mim? Eu sou a professora Ana Lúcia, professora de Geografia. E mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho, só que de forma diferente. Todos vocês sabem que o que estamos passando, enfim, foi uma proposta da SEDUC para que nós voltássemos a trabalhar via internet e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Espero que toda essa problemática de pandemia acabe logo e que a gente retorne de forma presencial, porque é melhor. E eu, juntamente com a professora Joelma, também que trabalha com as outras turmas do terceiro ano, nós elaboramos conteúdos conforme é proposto pela SEDUC e daremos continuidade ao nosso trabalho. Agora eu vou passar a fala para a professora Joelma, para ela também se apresentar. Olá, turmas. Nesse momento, é um momento atípico, que nós estamos vivendo, mas que faz necessário a gente levar o conhecimento até vocês. Com fé em Deus, tudo isso vai passar e em breve estaremos todos juntos. Vou trabalhar com a Ana Lúcia, pois ela trabalha o mesmo conteúdo, outras turmas do terceiro ano também. Então, a gente está juntando nossas experiências para levar o melhor de nós até vocês. E espero que aproveitem o máximo desse conhecimento que a gente está levando até vocês. E aproveita e fica em casa, tá bom? Nesse momento é hora de ficar em casa e a gente vai começar o nosso conteúdo falando sobre o relevo brasileiro. Vamos lá? Olá! Dando continuidade à nossa proposta de estudo, hoje eu vou falar sobre o relevo brasileiro. Mas antes de eu falar especificamente sobre como caracteriza o relevo brasileiro, eu preciso falar para vocês o que é o relevo. O relevo, ele nada mais é do que ele corresponde às diferentes formas da superfície terrestre, ou seja, às diferentes irregularidades contidas na superfície. Em outras palavras, o que significa isso? Significa que é o formato que a Terra está consolidada na superfície. Se vocês analisarem aí os slides, vocês vão ver que existem diversos formatos da Terra. Às vezes você chega num lugar, a cidade é toda planinha, toda certinha, retinha, tá? Mas existem lugares que você chega cheio de ladeiras, subidas e descidas, já existem lugares que são mais altos, então o relevo é basicamente isso. Os agentes de transformação do relevo, quem são eles? Que tanto forma como transforma. A formação do relevo ela pode ter duas origens provenientes de fatores endógenos, que são os fatores que ocorrem no interior da Terra, e os fatores exógenos, que são aqueles que ocorrem na superfície terrestre. Quem são os agentes endógenos do relevo? Aqueles que contribuem para a formação de relevo. Nós temos os terremotos, nós temos o vulcanismo e nós temos o tectonismo. O vulcanismo, por exemplo, de que forma um vulcão ele pode contribuir com a formação de um relevo? Todos nós sabemos que o vulcão ele parte do interior da Terra e ele pode originar um relevo a partir da saída da lava. Essa lava ela se chama magma e quando ela chega na superfície terrestre, ela vai se consolidar e a partir daí forma principalmente as montanhas. As montanhas, mais de 80% das montanhas elas são originadas a partir de erupções vulcânicas. Os agentes endógenos do relevo, nós temos também o terremoto. O terremoto, ele é um outro tipo de fator interno que ocorre no interior da Terra.
Aqui no Brasil, nós sabemos que o Brasil ele não é um país que tem um histórico de abalos fortes provocados por terremotos, porque o Brasil ele não possui placas tectônicas. Ele, na verdade, ele está em cima de uma placa. E isso nos favorece nesse sentido. Porém, o terremoto também ele contribui tanto com a formação como também a transformação do relevo. Os agentes exógenos do relevo, quem são eles? Nós podemos exemplificar como a água, os ventos e os próprios seres vivos. Os agentes exógenos do relevo. Eles são ocasionados pela ação de elementos que se encontram sobre a superfície, como os ventos, as águas e os seres vivos. Bom, de que forma os ventos eles podem contribuir com a formação de um relevo? Olha só, a partir do momento que há uma certa deposição de sedimentos provocada pelo vento, em algum momento esses sedimentos eles vão se solidificar e a partir daí eles podem estar formando um relevo. As águas elas também podem contribuir na parte da erosão também. O que é a erosão? A erosão é o desgaste do solo provocado por agentes físicos, como são esses que nós estamos falando, que é no caso os ventos, né? As águas, e nesse caso, essa erosão, esse desgaste, ele pode ser provocado tanto pela ação das águas das chuvas, como também pelo desgaste da própria temperatura, ou seja, às vezes o lugar é muito quente e em algum momento aquele solo ele vai ser desgastado. Isso é a erosão. A erosão ela é um processo também que contribui bastante para a formação de planaltos. Tá? E nós temos também a ação dos seres vivos, que é a chamada, principalmente, a ação humana. A ação humana, ela tem contribuído grandemente para o desgaste, né, de alguns tipos de relevo, principalmente quando se trata de algumas interferência humana para a procura ou melhor, a exploração de jazidas de alguns tipos de minério, principalmente nesses casos. Como o relevo brasileiro se apresenta? Olha só, pessoal. O relevo brasileiro, 95% ele é composto principalmente por planaltos e depressões, e apenas 5% é composto por planícies. O que são os planaltos? Os planaltos são formas bem elevadas, tá? Que no slide não tá falando, mas eles de acordo com alguns estudiosos, eles afirmam que para que um relevo seja considerado planalto, ele tem que ter acima de 200 metros de altitude para lá. E aqui no Brasil, ele se destaca principalmente no território central, ou seja, na região central do Brasil, no centro de Minas Gerais, na parte oriental da Amazônia, e também nós temos os planaltos da Bacia do Parnaíba e Bacia do Paraná. As depressões. Depressões no Brasil, elas estão presentes em grande número no território brasileiro. São de variados tipos, como a depressão da Amazônia Ocidental, que é na parte mais à esquerda, tá? Da região amazônica, terrenos em torno de 200 metros de altitude. As depressões, na verdade, elas são caracterizadas em termos de altitude em torno de 100 a 500 metros de altitude. Ela é bem parecida com
com os planaltos, porém ela se diferencia um pouco em razão da altitude, tá? E também por ela ser originada a partir de processos erosivos também. As planícies brasileiras, no Brasil, ela tem um percentual menor, elas se destacam principalmente apenas em algumas regiões, por exemplo, a planície do Pantanal, que fica na região central do Brasil, e a planície amazônica. Essa planície amazônica, ela se concentra principalmente próximo ali ao rio Amazonas. Todos vocês sabem que o rio Amazonas, ele é um rio de planície, e o que é um rio de planície? É um rio que ele é altamente favorável para a navegação, e é aquela região, principalmente da bacia do Amazonas, por ela ser uma região bastante constituída por planícies, isso aí favorece grandemente a questão da navegação. O relevo brasileiro, ele foi classificado por 3 grandes geógrafos. Aqui nos slides tem os 3 grandes geógrafos. O primeiro foi Haroldo de Azevedo, isso na década de 1940. Ele classificou o relevo levando em consideração a altimetria, ou seja, ele levou em consideração que naquela época, isso em 1940, ele considerou que só existia 2 tipos de relevo no Brasil, eram os planaltos e as planícies. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ele considerava que os planaltos eram bem mais altos, tá? Ou seja, era de 200 metros para cima, e as planícies, uma forma mais aplanada, mais reta, ela teria de 200 metros para baixo. A segunda classificação... A classificação de Haroldo de Azevedo, por ela ser a mais antiga, ela aconteceu na década de 40, como eu falei para vocês, ela definia as formas de relevo através do nível altimétrico. Com base nisso, o Brasil dividia assim, 8 unidades de relevo, sendo 4 planaltos, que ocupavam 59% do território, e 4 planícies, que ocupavam os 41% restantes. Então, Haroldo de Azevedo, ele classificou o relevo brasileiro, isso na década de 1940, apenas com esses 2 tipos de relevo, planaltos e planícies. Já 20 anos depois, isso na década de 1960, surgiu um segundo geógrafo, Aziz Absaber. Na classificação dele, ou seja, no critério utilizado por ele utilizou alguns elementos morfoclimáticos, ou seja, ele classificou o relevo de acordo com 2 processos, ou seja, o planalto, ele ocorreria a partir da sedimentação, aliás, a partir da erosão de alguns elementos, ou seja, o que é a erosão? É o desgaste do solo provocado ou pelos ventos ou pelas chuvas. E as planícies, ele considerou que ela ocorria por um processo de sedimentação, tá? Ao contrário, nesse caso, receberia sedimentos, tá? A classificação de Jurandir Ross, que foi o terceiro geógrafo, já aconteceu na década de 1989. Isso na época do antigo projeto Radam Brasil. Foi um critério mais detalhado na época, foi uma forma de classificar o relevo de uma forma mais detalhada. Ele utilizou alguns recursos tecnológicos, como o geoprocessamento de dados. Enfim, ele utilizou várias características geomorfológicas. Ele classificou a vegetação em 28 unidades de relevo, tá? Ele levou em consideração um relevo a mais para o
território brasileiro, além dos planaltos e as planícies que já existiam, ele classificou ainda as depressões, tá? E escudos e bacias sedimentares. 3 grandes perfis que resumem nosso relevo por Jurandir Rosa, tá? Esses 3 grandes perfis, na região norte, a região nordeste e a região centro-oeste e sudeste. Obrigada a todos. A aula de hoje era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham bons estudos em sua casa, cada um em sua casa, e qualquer dúvida vocês têm os meios, os canais de comunicação para estar solicitando até a mim. Pode ser via o Google, né, ou a plataforma, pode ser via o WhatsApp, conforme o grupo que tem da sala, enfim. Estou aqui para ajudar a todos, ok? Obrigada e até a próxima aula.